Bom dia. Ok. Perdemos muito tempo já. Oi. Eu acho que eu esqueci um aparelho aqui. Só entra pra... Você pode entrar. Obrigado. Você vai estar gravado, tá? Vai ficar gravado. Bem, ok. Professor, Pode falar. você pode baixar aí? Como? Para ficar melhor? Acho que não dá para ver bem. Não dá para ver bem assim. Isso é maior. O problema são dois, na verdade. Ele tem esse efeito LSD aqui. E outro problema é que eu vou precisar escrever bastante. Então, vamos ver, vamos começar assim, vamos ver. Segundo. Bem, ok, então hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai começar a brincar um pouco com Haskell, que seria a linguagem que a gente vai ver. Não sei se alguém aqui lembra da aula passada, que foi uma semana atrás, mas a gente viu certas ideias de programação funcional e a gente vai ter que lembrar um pouco dessas ideias, mas inicialmente eu queria apenas brincar um pouco com o REPL da Haskell. Alguém lembra o que significa REPL? Read, evaluate, print, loop, certo? Ou seja, leia meu comando, acha o valor dele, imprime esse valor e volta de novo para fazer todas essas coisas. E aí, o programa que vai fazer isso para quem está conectado ou para quem já tem instalado a Haskell seria o GHCI, então vou executar o GHCI e não sei qual a versão de vocês, quem está no servidor vai ter essa versão igual a minha, 8.2.2. Bem, aqui eu espero que funcione o controle ali para todos, mas mesmo se não funciona, acho que não vai ser tão ruim se a gente não tem uma maneira para limpar a tela. Ok, agora o que eu posso fazer? Seria legal começar a brincar com certos comandos bem simples, umas expressões de Haskell para evaluar. Se eu botar 12, eu vou ver 12. Ele não é talvez a coisa mais impressionante, que Haskell consegue achar o valor da expressão 12 e ela está afirmando para mim que, olha, é 12. Mas pelo menos seria interessante entender o que está acontecendo nesse momento aqui. Eu botei 12, teclei no Enter. O que aconteceu é que Haskell parseou essa expressão, ela entendeu que realmente é uma expressão que faz sentido, ela tentou achar o valor dessa expressão, ainda a gente está aqui, ok? Ela achou esse valor, ela tentou achar uma maneira de imprimir esse valor numa maneira com letras, nesse caso 1, 2, certo? Com um string, e o que ela fez foi realmente mandar essa coisa para a minha tela. E depois ela está me perguntando, ok, qual a próxima expressão que você quer que eu avalie? Talvez está certo isso, não sei. Bem, pergunta sobre tudo o que eu falei. É pouco importante entender o que aconteceu, que não é tão trivial. Vamos ver uma coisa mais impressionante, com certeza. Ok, 1 mais 1. De novo, o que aconteceu agora? Aconteceu uma coisa um pouco mais interessante, porque Haskell leu minha expressão. Nesse caso, ela não era um valor já pronto para ela, deveria fazer um certo trabalho. Ela tentou ver se ela consegue entender o que está escrito aqui, ela conseguiu ler isso. Ela viu que ela faz sentido esse tipo de tipagem, que isso é bastante importante. A Haskell não vai permitir nenhuma coisa que não é bem tipada. Ou seja, ela precisou saber que esse bichinho aqui que fica no meio, pelo jeito, parece ser um operador binário. E ela consultou qual a tipagem dele, consultou qual a tipagem, os tipos dessas duas coisas aqui, viu que faz sentido essas coisas ser argumentos para essa operação, então ela foi atrás de calcular essa coisa. Nesse caso ela falou que, olha, o valor é 2, o que ela achou depois. Ok? Achou o 2, ainda a gente está aqui, certo? Entre as duas linhas. Depois de achar o 2, ela se perguntou,
como que eu posso mostrar esse valor para o meu usuário? Ah, eu sei, com esse símbolo lá. Então ela imprimiu essa coisa para mim. Literalmente quem está fazendo isso não seria a Haskell, mas o REPL da Haskell, nesse caso o GHCI. O que eu falei que é muito estranho. Tudo é super entendível que eu falei, de boas. Quem mostra não ficou muito claro para mim. Como? Qual? Quem é que mostra o valor na tela? Ok, faz sentido. Fortaleza tem essa coisa que não ficou muito clara e imagino que não ficou para todos. Neste momento, eu estou falando com o GHCI. Eu posso pensar que o GHCI é como se fosse um shell, um REPL, que ele está falando com o sistema de Haskell atrás. Agora, então, o que aconteceu aqui? A própria Haskell conseguiu achar esse valor foi passado pelo GHCI. Então ele tem o valor agora, ele fala, peraí, como posso imprimir essa coisa? E ele mandou esse string para a minha tela. A importante coisa para entender aqui é que eu não mandei, aqui não tem nenhum comando de imprimir coisas na tela. Quem imprimiu as coisas na tela de padrão, para minha conveniência, é o próprio GHCI. Ele acha, ele me pediu calcular esse valor, provavelmente ele vai querer ver esse valor, então que tal imprimir esse valor para a tela dele? Faz sentido? Ou seja, aqui não aconteceu nenhum print na minha parte, para falar de outra maneira. Quem está fazendo esse print de graça para mim é o próprio GHCI. Isso é a mesma coisa com vários REPLs. Na verdade, se isso não acontece, não merece ter o P na palavra REPL, porque o P na palavra REPL é print, certo? Então, se você brincar com outra linguagem, sei lá, se você abrir o REPL da Python, acontece praticamente a mesma coisa. Se você escrever 12 lá, a Python vai falar também 12 e vocês vão ver esse 12 na tela de vocês, certo? Por que vocês estão vendo isso? Vocês não executaram nenhum comando de print, é porque o próprio REPL tem essa carga, vamos dizer, de assim que eu achar um valor, eu vou printar esse valor na tela do meu usuário. Ok? Entendemos o que está acontecendo? Ok, beleza. Um comando extremamente, na verdade, só para mostrar que Haskell não permite coisas estranhas. Se eu tentar somar o 1 mais o high, na verdade talvez, vamos lá, calma. Primeiramente seria legal mostrar o que ela acha sobre esse valor aqui. E Haskell está dizendo, olha, esse já é um valor pronto também, como era o 12. Nesse caso não tenho nada para calcular. Eu tenho um string feito por esses caracteres, H-E-L-L-O. E agora que eu achei esse string, meu trabalho seria mostrar uma representação de forma, usando letras, dígitos, uma forma de string mesmo, para o meu usuário ver essa coisa. E a maneira que Haskell imprime os strings é botar os dois quotes lá, depois escrever as letras e depois mais os double quotes lá. Então uma pergunta seria, por que aqui vi 2 sem nada e aqui vi quotes? Porque a Haskell está dizendo, como que a gente representa o número 2? É apenas com esse string lá, feito por um caractere, o dígito 2. E agora aqui está dizendo, como que a gente representa o string hello? Dessa vez, a gente não precisa apenas 5 caracteres para representar o hello, porque os strings em geral a gente representa começando com o caractere de double quotes, depois um por um todos os caracteres e depois mais um caractere de double quotes para fechar o negócio. Então, exatamente por isso eu vi toda essa coisa aqui. Até agora a gente encontrou 2 tipos de Haskell, números e strings, certo? E mais uma coisa que existe em Haskell seria um tipo que representa um caractere só. É importante entender a diferença entre caractere e string. String é uma lista feita por caracteres, caractere é apenas um dígito. Então, nesse caso, falei para GHCI, vai lá calcular o valor dessa expressão, e ele falou, peraí, esse é apenas um caractere, não tenho nada para avaliar, ele já é um valor, então agora preciso apenas me preocupar, saber como que vou mostrar esse valor para o meu usuário. Então, para Haskell, para mostrar um caractere, a convenção é que a gente tem single quote, depois o próprio caractere e depois fechamos o single quote. Faz sentido tudo que eu falei para todos? Ok, beleza. Agora vamos ver uma operação que tem strings. Eu quito, essa operação é chamada concatenação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ver o string junto hello there. De onde que chegou esse espaço aqui? É porque foi o primeiro caractere do segundo string. Espero que para a maioria de vocês não está acontecendo nada muito mágico aqui, mas seria interessante de novo enfatizar que o que acontece aqui é que, primeiramente, o GHCI vai mandar essa coisa para Haskell tentar
ler essa expressão, ver que faz sentido a tipagem dela, procurar qual seria o valor resultado de toda essa coisa, achou que o resultado de toda essa coisa é o string hello espaço there, e agora mandou de volta para o GCI, e o GCI tem que ver, ei, peraí, eu quero saber como que eu posso mostrar isso como um string para o meu usuário. E qual que vai mostrar isso? Que tipo de coisa é essa? É um string. Então, primeiramente, vou abrir um double quote, depois vou botar caractere por caractere todos que estão dentro desse string, e depois vou mostrar mais um caractere de double quote. Faz sentido? Porque tem um operador diferente para Boa pergunta. usar o operador. Estou dizendo por que essa coisa é diferente dessa? Exatamente porque queremos ter uma tipagem muito clara. Não queremos usar coisas que são... Não, estou procurando aqui na verdade um microfone, porque eu acabei de perceber que eu não liguei. Mas tem um microfone na câmera, espero que até agora vai estar para ouvir no vídeo que estou gravando. Bem, então a resposta a pergunta de Daniel faz muito sentido, porque talvez tem outras linguagens onde a gente sobrecarrega o mesmo valor, beleza? Se eu perguntar qual é o tipo dessa coisa aqui, eu vou ver que o tipo dela pega dois números e retorna certos números. Agora, se eu perceber que ela tem muitas coisas similares a esse tipo de operação, com a operação strings, talvez até faria sentido ter uma operação só para fazer isso. Nesse caso, de longe não parece que tem muitas coisas similares, tem umas, mas não tantas. Por exemplo, a soma nos números é uma operação comutativa, a concatenação dos strings não é. Para quem está com poucas dificuldades para entender o que eu acabei de falar, é que a ordem que eu vou somar números não importa, mas a ordem que eu vou concatenar strings importa. E assim que eu percebo que tem certas coisas diferentes, talvez faria sentido usar operadores, nomes de operadores diferentes também para usar. Nesse caso, licença aqui, vou tentar botar esse bichinho. Se eu conseguir. Ok. Uma pergunta que eu posso fazer para o GCI seria perguntar, me mostrar qual o tipo de uma certa expressão. Nesse caso, espero que vocês não vão ser assustados, porque a resposta que vamos ver, a primeira resposta vai ser expectável. Eu posso começar meu comando lá do GCI com dois pontinhos. Em geral, quando começo uma coisa com dois pontinhos, estou dizendo, olha, peraí, isso é para você, GCI, não é uma expressão de Haskell. Então aqui, na verdade, estou falando para o GCI, peraí, não quero que você faça. Não quero que você faça mesmo? Faça no imperativo. Enfim, não quero que você faça não quero que você ache o valor dessa expressão. Quero outra coisa. Então, nesse caso, estou falando para peraí, é para achar apenas o tipo. Então, agora, se eu perguntar qual é o tipo do caráter C, eu vou ver a resposta. Esses dois pontinhos aqui, na verdade 4 pontinhos que a gente usa aqui é para falar a expressão na esquerda tem o tipo que aparece na direita. Então a resposta que eu peguei aqui é que, olha, esse bichinho aqui é do tipo car, ok? Ficou claro isso? Para todos? Sim. Ok. Beleza. O que é importante entender é o que vai acontecer se eu perguntar qual é o tipo... Oi. Não. Boa pergunta e talvez vamos voltar a isso bem depois, explicar um pouco o porquê não. Não vou explicar a pergunta de Leonardo porque creio que a maioria nem entendeu a pergunta e vamos, por enquanto vai ser fora do nosso assunto. No fim da disciplina espero que vamos voltar para discutir tua pergunta. Quero perguntar qual seria o type de hello. O que vocês vão achar que vai aparecer aqui? String. Faz sentido falar string, só que aparece uma coisa parecida, que essa sintaxe aqui, nos colchetes, está dizendo é uma lista de coisas que tem tipo essa coisa que está aqui dentro. Como eu ia ler isso mais naturalmente em português, essa coisa aqui é uma lista de caracteres. Faz sentido? Uma lista feita por caracteres. Ok. Pergunta. No caso de você perguntar sobre o tipo de uma função, ele vai dizer... Vamos chegar lá. Paciência, tá? Daqui 2 minutos chegamos nesse tipo de perguntas.
espero que lembramos da primeira aula que as funções, é uma linguagem que merece o nome linguagem de programação funcional, as funções são cidadãos da primeira classe, isso quer dizer que tem todos os direitos que tem os outros bichinhos, os números e tudo mais, então eles, uma função sozinha já é considerada um valor e ela já vai ter uma tipagem que vai ser bastante descritiva e a gente vai encontrar daqui a uns minutos. Agora a pergunta é, se eu perguntar aqui qual é o tipo do hello, ler, que eu escrevi acima, qual vai ser a resposta? Vamos tentar? É lista de caracteres. Por quê? Para entender o porquê vamos precisar discutir algo, mas espero que pelo menos faz sentido que o hello concatenado com o there esse é um string, ou seja, essa é uma lista de caracteres, essa é uma lista de caracteres. Estou botando essas duas listas, concatenando essas duas listas juntas. Então, no final das contas, qual seria a tipagem delas? Lista de caracteres. Faz sentido isso para todos? Ok. Mas eu achei que fosse ter uma diferença entre a função, o operador lá, e o resultado da função. Eu achei que isso, a lista de chave fosse o resultado e não a função em si. Ok. Por que Daniel está achando isso? Porque ele tem razão de ter essa confusão. Vamos ver exatamente o que acontece. Essa coisa aqui não é uma função. Essa coisa aqui, a função é os dois bichinhos, certo? Ou concatenação. Mas ela já recebeu, quantos argumentos ela está esperando receber? 2. E ela já recebeu esses 2 argumentos. Então, essa função aplicada em 2 argumentos, que tipo de coisa é? Não é mais uma função, porque ela já foi aplicada, já recebeu os 2 argumentos. Então, vai ter o tipo da saída dessa função nesse caso. Nesse sentido, sei lá, se a gente pensar numa função mais padrão, sucessor. O sucessor é uma função de naturais para naturais. Mas o sucessor de 5 não é uma função de naturais para naturais, porque já recebeu o 5, então já é um natural. Faz sentido o que eu falei? Ok, a gente vai ver exatamente os detalhes de como inferir esses tipos. Mas, por enquanto, eu quero enfatizar que essa coisa aqui não foi calculada. A Haskell não precisou achar o valor, achar que o valor é esse, e depois ver, qual tipo desse valor me deixa ver. A tipagem que temos aqui é estática, ou seja, não faz sentido perguntar, se esse x tem tipo tal, faça aquilo, blá blá, uma coisa que também não podemos escrever em C. Em C também os tipos são estáticos, mas em Python, por exemplo, que tem tipos dinâmicos, faz sentido, você pode escrever, perguntar uma linha de código do teu programa, se o x tem tipo inteiro, faça aquilo, se o x tem tipo string, faça outra coisa. Aqui, cada coisa tem um tipo rígido colado nela, então, nesse caso, conseguimos realmente saber qual é o tipo de toda essa coisa, sem calcular essa coisa. Nesse momento, a Haskell não calculou qual o resultado dessa concatenação, ela viu, peraí, essa coisa, que tipo de coisa é? Ela está esperando 2 listas, e se ela receber 2 listas, ela vai retornar uma lista do mesmo tipo. Então, qual foi o tipo dessa coisa aqui? Lista de caracteres. Isso aqui, então, deveria ser lista de caracteres. Se não tivesse, teria um problema. Mas é. E como essa coisa é lista de caracteres e essa coisa é lista de caracteres, eu já sei que o resultado de aplicar a concatenação vai ser uma lista de caracteres. Eu consigo falar tudo isso sem saber qual é esse string que vai ser o resultado da concatenação. Fortaleza. Então, se eu colocar um type 5 dividido por 2, ele vai dar 2 inteiros. 5 dividido por 2, por exemplo. Ok, um segundo. Se eu entendi o que tu falou, seria uma coisa dessa? Ok, antes de executar isso, para saber ou para tentar adivinhar o que vai ser a resposta, preciso primeiramente saber que bicho é esse aqui, certo? O divide. E eu vou, antes de chegar no divide, vamos ver uma coisa um pouco mais simples. Então, queria saber qual é o tipo dos 2 bichinhos aqui da concatenação, mas existe uma convenção agora. Se eu falar qual é o tipo dessa coisa, vou ter um problema, porque essa não é uma expressão válida. Os mais é uma sintaxe especial que Haskell tem para nos permitir usar funções no meio, na notação infixa. Quem perdeu a coisa que eu acabei de falar? Ninguém, todo mundo pegou o que eu falei. Ok, duvido. A notação infixa é quando a gente bota um operador no meio dos seus argumentos. Notação prefixa seria quando a gente escreve um operador antes dos seus argumentos. E pós-fixa se a gente escrever o operador depois. Então, essa coisa aqui é uma notação
na maneira que eu escrevi, assim só com o nome bichinho, mais, é uma expressão feita por símbolos e Haskell considera isso como ser uma notação infixa para algo e como não tem argumentos aos lados, tem um problema. Mas eu posso botar, para falar da própria função assim, eu consigo fazer isso se eu botar esse bichinho em duas parênteses. Então agora estou perguntando, qual o tipo de essa função que é chamada mais, que tem esse nome. Então, sem executar isso, a pergunta seria qual deveria ser o tipo. E talvez aqui a gente vai ter a nossa primeira surpresa. Porque essa operadora aqui parece ter a aridade de quê? 2, porque ele normalmente pega duas listas e retorna uma lista, certo? Mas a gente vai ver que a maioria das funções que a gente estava pensando que teria uma aridade 2, Haskell tem a aridade 1. E isso talvez eu vou precisar escrever aqui, vou tentar, espero que não ficou tão ruim, eu vou voltar isso depois. Ficou muito ruim mesmo? Foi, né? Dá para ler até? Ok. Beleza. Primeiramente vamos ver qual a resposta da Haskell. Então, vamos ver isso que talvez pareça meio engraçado, mas vamos ver o que está dizendo. Olha, essa coisa que você me perguntou tem esse tipo. Agora, se eu entender esse tipo. O primeiro problema que temos nesse tipo é que ele aparece esse A aqui que eu não sei que tipo é. E é interessante que Haskell consegue falar isso, porque ele está falando, olha, eu consigo aplicar essa coisa para tipos em argumentos que são do tipo lista de alfa. Eu vou ficar pronunciando esses As de alfa, porque fica talvez melhor para separar. É um costume, enfim, vocês podem falar A também. Eu vou ficar falando alfa, ok? Sou grego. Não é por causa disso, tá? Mas enfim, aqui então está dizendo, olha, essa função consegue pegar qualquer argumento que tem tipo lista de coisa. Essa coisa vamos chamar de alfa. Por quê? Porque talvez no tipo do retorno, por exemplo, vou precisar saber qual foi meu tipo. É uma parâmetro que temos uma variável no nível de tipos. Vou explicar isso talvez melhor com uma outra função, reverse, que vocês podem imaginar o que reverse faz. Então a pergunta agora não é achar o reverse das coisas, mas a pergunta seria qual é o tipo. Existe a abreviação do type que eu fiquei escrevendo aqui, 2 pontinhos T, é bem mais curto para perguntar isso. E agora vou perguntar qual é o tipo do reverse, que é um exemplo bem melhor para começar. Então, o reverse tem tipo de lista, a entrada, vamos dizer, da reverse tem que ser uma lista de coisas de tipo alfa, e a saída tem que ser uma lista de coisas de tipo alfa, ou seja, se ela pegar uma lista de inteiros, ela vai retornar uma lista de inteiros. E se pegar uma lista de caracteres, ela vai retornar uma lista de caracteres. E essa coisa exatamente é capturada aqui com essa variável no nível dos tipos. Faz sentido isso para todos? Ok. Então, se perguntar aqui, vamos ver se a gente está entendendo. Se eu perguntar qual é o tipo do reverse high, vai ser o quê? Lista de caracteres, muito bem. Não vai ser apenas lista de alfa. Por quê? Como que ela achou isso? Ela sabe que, olha, peraí, o high, a pergunta dela foi, vamos achar qual é o tipo da reverse? E qual é o tipo da reverse? O tipo da reverse a gente acabou de ver qual é. É de lista alfa para lista alfa. Mas esse reverse aqui recebeu um certo argumento, certo? O argumento que recebeu foi o high. Qual é o tipo do high? Lista de caracteres, certo? Ok. E agora, a partir dessa coisa que a gente vai ficar fazendo bastante, essa é uma inferência de tipagem que temos. Posso inferir que o reverse de high vai ser que tipo de coisa? Lista de cara. Espero que isso faz sentido. Em geral, a regra que a gente usa, que não vai cobrir para esse caso que tem variáveis, mas seria legal entender essa coisa. Se eu tenho uma função que tem tipo de A para B, ou de alfa para beta, para ficar mais consistente, de alfa para beta, e se eu tenho um certo outro objetinho, sei lá, x, que tem tipo alfa, que eu posso inferir? Que o f de x tem tipo beta, certo, ok. Em grego o nome dele é beta. Enfim,
Ok? E faz sentido total, porque, para voltar na discussão que a gente tem aqui com o Daniel, a f é uma coisa que transforma coisas de tipo alfa para coisas de tipo beta. Essa é a f. A f de x não é mais a função f, é diferente, porque ela já recebeu uma coisa de tipo a. Então, toda essa expressão aqui já é uma coisa de tipo beta. Cuidado, porque em matemática, certas vezes em matemática, a gente confunde as funções com a aplicação da função no seu próprio argumento. Um exemplo padrão é, muitas vezes matemáticos falam, olha, a função seno de x, blá, blá, blá. Cuidado, porque a gente precisa tomar muito cuidado com as tipagens. E essa coisa, o matemático quer falar que o tipo dela seria, sei lá, de reais para reais. Mas a gente não vai aceitar isso como a resposta correta. Quem é de reais para reais aqui é o próprio seno. Então, sim, o seno aqui seria de reais para reais. Mas, o seno aplicado no x, que tipo de coisa é? Real, dado que o x é um real. Então, com essas duas informações, eu posso inferir que o seno de x seria real. Só vou lembrar que em programação funcional em geral, como funções são a coisa mais importante, a aplicação de funções acontece o tempo todo, a gente não quer ficar lá botando parênteses o tempo todo, então a gente denota essa coisa assim, apenas com um espacinho. Então, para escrever seno de x, o matemático ia escrever assim, a gente vai escrever assim, apenas com um espacinho. Ok? Faz sentido isso para todos? Alguma dúvida até agora? Ok. Beleza. Agora, estou devendo ainda falar o que aconteceu com o número dos argumentos, porque a função de concatenação pareceu... deu uma resposta meio estranha. Ok? Vou brincar um pouco com umas outras funções, só para ficar a entender um pouco melhor o que acontece. O hello there, que tipo de coisa seria isso? Bom, não é uma lista. E como sei que não é uma lista, ela não começa com colchetes. As listas ela começa com parênteses. Nesse caso é o que a gente chama de uma tupla. E tupla e lista são coisas bem diferentes. Se eu perguntar, então, vamos perguntar a Haskell para falar para a gente o que ela acha que é o tipo dessa coisa. Vamos ler o tipo dessa coisa, como que ela escreve isso. Ela está falando que o tipo disso é esse aqui. Em matemática, para quem lembra do produto cartesiano, isso corresponderia nessa notação. Mas em Haskell não vamos ter essa notação, mas a ideia é parecida. Então, o que está dizendo para a gente essa informação aqui? Cadê o apagador? Aqui. O que está dizendo esse tipo aqui? Está dizendo que, olha, esse objeto que você perguntou que tipo de coisa é um par de valores, onde a primeira parte desse par tem esse tipo e a segunda parte desse par tem esse tipo. O que é interessante para entender sobre tuplas é que eles não precisam ter o mesmo tipo de coisa em todos os valores dele. Aqui, por exemplo, poderia botar um caráter. Nesse caso, qual o tipo dessa tuplinha aqui? O tipo dela é um produto cartesiano, para quem gosta dessa frase, ou é um par de valores, onde o primeiro é lista de caracteres e o segundo não é mais o mesmo tipo de coisa com o primeiro, é um caráter. Ou seja, nas tuplas temos a liberdade de ter valores de tipos diferentes. E outra coisa que é importante para perceber é que já sei o tamanho dessa coisa a partir da tipagem. Essa é uma 2 tupla, certo? Também chamada como um sinônimo de 2 tupla? Par. Qual um sinônimo de 3 tupla? Tripla, certo? Tripla, tem quadrupla, quintupla, sei lá, sextupla, heptupla, sei lá o que, tá? Mas, enfim, uma tupla, 2 tuplas, sei lá, 3 tupla, blá, blá. Identificamos, um segundo, uma tupla com os próprios valores. Então, essa coisa aqui vamos identificar com um x.
Ok? Qual foi a pergunta, Giordano? Acontece de o tipo estar positivo em outro tipo? Ok, questão de subtipos então. É isso que você está dizendo? Vamos ver coisas bastante parecidas daqui umas semanas. Então, peço desculpa porque em várias perguntas que vocês vão fazer, a resposta vai ser paciência, vamos chegar lá. A pergunta faz sentido total e a gente já vai brincar com uma ideia dessa, ok? Daqui a pouco. Outra pergunta? Você Daniel. pode fazer esse mesmo exemplo com um número ao invés de só caracteres? Ok, todo esse tempo estou evitando números, mas talvez eu vou precisar parar de evitar isso, porque os números têm uma complicação pequena que talvez vai nos assustar nos primeiros contatos. Espero que não vai acontecer isso. Vamos lá então perguntar qual é o tipo de 5 primeiro, porque provavelmente não vai ser uma resposta que vocês imaginariam. Não vou ver que ele é inteiro, não vou ver que ele é natural, não vou ver que ele é um float, sei lá o quê. Vou ver essa resposta estranha. E eu vou explicar como ler essa resposta estranha, porque a gente precisa nos acostumar com essas respostas estranhas e entender que não é estranha, na verdade é muito legal essa resposta. Qual é o problema que tem aqui? Se eu perguntar qual é o tipo do 5 considerado como int, eu vou ver uma resposta mais padrão. Olha, o 5 considerado como int tem tipo int. Bem bobo isso, certo? Ok. Não tenho direito de considerar qualquer coisa que não faz sentido, sei lá. Não posso parar aí qual o 5 como car. Ele vai falar, olha, peraí, não consigo interpretar esse símbolo aqui como um car. Essa expressão aqui não pode ser como um car, pelo que eu saiba, então eu recebi esse erro. Ok. Voltando agora, na minha pergunta inicial foi qual o tipo do 5. Ele vai falar toda essa coisa, mas existem outros tipos de parecidos com esses tipos numéricos. Poderia, por exemplo, falar qual o tipo do 5 como, sei lá, integer. Que talvez pareça estranho que integer e int não é a mesma coisa. Nesse caso, Haskell está dizendo para mim, olha, o 5 tipado como integer tem tipo integer. De novo, não deu uma coisa tão legal. Mas, para entender o que aconteceu aqui nessa primeira resposta, ela está dizendo, olha, como vou ler esse simbolozinho aqui? Cuidado, esse simbolozinho não é a setinha da função, é dupla setinha. E eu preciso ler essa coisa aqui como, olha, dado essas restrições aqui nos tipos que vão aparecer, a expressão que você falou para mim vai ter esse tipo. Então, como posso ler essa coisa aqui? Qual é o tipo do 5? É o seguinte, para qualquer tipo numérico P, ele tem esse tipo, ele pode ter esse tipo. Posso ler isso melhor. E isso está dizendo para mim que, olha, se eu começar aqui a somar um certo número, sei lá, x, que por enquanto eu só sei que é um número, com um certo y, que ele tem uma tipagem mais forte, está dizendo especificamente, sei lá, que o y é int, nesse momento o Haskell vai falar o quê? O mais consegue somar qualquer duas coisas de tipo numérico. Essa coisa, pelo que eu saiba, para qualquer tipo numérico P, ela pode assumir esse tipo P. Essa coisa no outro lado, ela já tem uma coisa carregando no lado dela muito forte, eu já sei que ela é integer, então toda essa coisa deve ser integer. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Ninguém está discutindo comigo, ninguém está brigando comigo. Aqui a ideia é que vocês vão brigar comigo como Leonardo vai fazer agora. Fale. Só queria saber qual é a resposta que daria para o tipo daquele operador mais com int e um integer. Se int e integer são inteiros. Se eu entendi tua resposta, seria tentar tipar essa coisa aqui como se fosse um int. É essa a pergunta? Olha, essa coisa não vai dar certo aqui, porque se eu perguntar qual é o tipo dela, Haskell sempre vai procurar achar qual é o tipo mais geral que ela pode dar. E se eu dar um tipo que não pode ser uma instância do tipo mais geral, ela vai falar, opa, aqui tem um problema. Nesse caso, qual é o tipo mais geral que ela consegue inferir para a concatenação? Tá, agora eu cheguei na minha primeira discussão sobre Karen. Quem já viu isso na vida vai aparecer bem óbvio. Quem não viu isso na vida vai ser estranho no início e depois muito, muito legal.
Karen, em português, é currificação. É um processo onde eu posso transformar uma função que normalmente seria de 2, 3, 4, sei lá quantos argumentos, para uma função que, na verdade, só recebe um argumento. Agora, preciso falar o que está dizendo exatamente esse tipo aqui. Mas talvez... Não, na verdade, é um exemplo bom. Essa função... Cada função em Haskell, na verdade, tem uma certa coisa chamada domínio, que é as coisas que ela recebe, e uma coisa chamada codomínio, que é as coisas que ela está criando se ela receber coisas certas, as coisas do certo tipo. Nesse caso, ela está... Aqui tem 2 setinhas, certo? Então, não faz sentido olhar isso como se fossem 2 setinhas. Se essa coisa, qual é a entrada, qual a saída? Aqui não fica claro, certo? Então, o que acontece aqui é que existem parênteses implícitas que a gente concorda que estão num certo canto, que eu vou falar agora qual é. Quando são setinhas nos meus tipos, a gente concorda que a gente acumula essas setinhas, esses parênteses, associa, como a gente fala, na parte direita. Então aqui, o que Haskell está dizendo é, olha, essa função é isso. O tipo dessa função é esse aqui. Ela recebe uma lista de coisas alfa e ela retorna... Como posso chamar isso? Que tipo de coisas são essas? São funções, mas nunca vou parar lá, porque eu sou Haskell, não sou Python, então vou falar função assim. Isso não está dizendo apenas que é uma função, está dizendo bem mais coisa. O que é isso? Uma função de uma lista de A, uma lista de um tipo para uma lista do mesmo tipo. Certo, e não é de um tipo, é de alfa. E por que você precisa falar de alfa? Porque a gente já falou isso. Então, qual o tipo dessa função aqui? Ela recebe coisas de tipo lista alfa, para um certo tipo alfa, e ela retorna o quê? Ela retorna uma função que ela recebe coisas de tipo lista de alfa, o mesmo alfa que recebeu lá, e ela retorna coisas de tipo lista de alfa. A mesma coisa vai acontecer se eu perguntar qual é o tipo do mais, só que agora tem essa pequena complicação aqui que está falando, olha, não posso, eu gostaria de falar que o tipo de mais pega 2 coisas e retorna o resultado. 2 coisas de tipo alfa. Mas não posso falar isso para tipo alfa, para qualquer alfa, porque não tem como tem certos tipos que não faz sentido somar esses tipos. A adição aplica em coisas numéricas. Então eu preciso essa parte aqui à esquerda que está dizendo, olha, você quer saber qual é o tipo da mais? A coisa mais geral que eu posso falar sobre essa função aqui é o seguinte: para qualquer tipo que satisfaz, que ele merece ser chamado tipo numérico, o tipo dessa função seria... Agora, como vou ler isso? É uma função que pega esse tipo numérico e retorna o quê? Alguém? Outra função que pega... Uma outra função que ela está recebendo, que ela vai receber um tipo do mesmo tipo numérico, porque é do mesmo alfa aqui, ela vai retornar uma coisa do mesmo tipo. Tem já 3 perguntas, estou gostando disso. Me dá mais um minuto para explicar um pouco o que acontece aqui. Então, vou explicar isso escrevendo, não em Haskell, mas aqui no quadrado. Então, vamos ver o que acontece com o mais. Então, tem o mais, certo? Eu quero somar o 5 e o 8. Meu amigo que sabe escrever coisas com argumentos, funções com argumentos de aridades maiores, ele ia falar, olha, esse mais bota os 5 e 8 lá, 2 argumentos, e eu sei que a saída que eu vou ver aqui vai ser, sei lá, 13. Certo? Qual é o tipo dessa função do meu amigo? Cuidado, não é a minha função, é do meu amigo. Qual o tipo de coisas que ela recebe? É para deixar um pouco a complicação de numéricos e tudo mais, vamos ver que sabemos que todas essas coisas são inteiros, ok? Então, minha pergunta é, se essa coisa aqui acaba sendo igual a 13, então essa é uma função de adição tradicional de aridade 2, que ela recebe 2 argumentos e retorna 1, blá blá. Qual é o tipo dela mesmo? Ela recebe um par de inteiros, int, e ela retorna um inteiro, ok? Como falei, vamos esquecer um pouco a complicação de tem mais tipos numéricos e tudo mais. Ok, mas no caso do mundo de programação funcional, onde a gente valoriza muito a codificação, para mim, minha função é muito mais legal do que o meu amigo, no certo sentido. Eu quero somar também o 5 com 8, e eu gostaria de receber o resultado 13 também, porque esse seria o resultado certo. Mas nesse caso, minha função, qual é o tipo dela? Seria de inteiro
para inteiro. E estou lembrando para vocês que aqui tem implícita uma parêntese associada na direita. Então, aqui na verdade é invisível isso, mas está lá. Ok? Então, essa função eu posso aplicar de novo no 5,8, no parzinho 5,8. Por que não? Quem está achando que eu vou mãos, quem quer explicar por que eu não posso fazer isso? Douglas é um, quero mais. Minha pergunta é, se minha função tem esse tipo, se essa expressão aqui está correta. Tá não, quer alguém, mas queria alguém corajoso se levantar a mão. Teu nome? Gabriel, fale. Porque você está passando como argumento uma dupla de índice, se você tem que passar um... Exatamente. Para essa coisa ter uma tipagem correta, essa função precisa ter no lado dela que tipo de coisa? Int. No lado dela, ela não tem um int. Alguém pode falar, tem um int, tem o 5. Não, calma. O 5 não está no lado dela. Quem está no lado dela é um certo parzinho. Certo? E a Haskell vai falar, peraí, você está me dando um par de coisas, nem preciso olhar o que são essas coisas, eu já sei que não vou aceitar isso porque eu estou esperando um inteiro e não um par de coisas, mesmo se são inteiros, ok? Então, nesse caso, eu não posso chamar a minha função dessa maneira. Então, o que seria uma maneira correta para chamar essa função e conseguir o resultado que eu quero, porque vamos dizer que sou extremamente inútil em aritmética, não consigo somar 5,8, mas eu quero também achar essa coisa para meu amigo não tirar onda da minha cara. Então, a coisa que eu posso botar aqui é o próprio 5. Só que agora, o mais 5 sozinho, primeiramente, faz sentido essa expressão? E se faz sentido, qual seria a tipagem dela? Pelo jeito, essa coisa está esperando um certo inteiro, e se ela receber inteiro, ela vai retornar esse tipo de coisa. Então, então, eu posso inferir a partir disso, e eu quero que alguém fale o que mais, eu posso inferir que o maisinho aplicado no 5 tem um certo tipo, ele tipa. Não sei, em inglês o verbo seria type check. Tipo checa, sei lá, não sei como traduzir isso. Ele tipo checa talvez, sei lá. Ele tem uma tipagem válida, certo? E a pergunta é qual seria o tipo dele? Seria como? De P? Não entendi. Mas aqui significa int de elemento para outro. Seria int para int. Mas vamos entender um pouco por que isso acontece. Essa seria... Não entendi esse de P. Tu falou de P? Não entendi. Não, tá, ok. Vamos lá. Em geral, nossa regra é a seguinte. Olha, se você tem uma função que é de A para B, e se você tem um bichinho que realmente é de A, então, se você dar esse argumento para F, essa expressão tem tipagem B. Ok? Então, o que acontece aqui? Qual é o meu A e meu B aqui? Meu A é o int, meu B é toda essa coisa aqui. Então, o que eu preciso saber aqui para inferir isso? Como? Certo. Então, então a ideia é que eu necessito essa coisa, e essa é uma tipagem válida para o 5. Então, a partir disso, é isso. Vou decorar aqui de novo. Qual a letra aqui? Eu posso inferir que essa coisa que recebeu o mesmo argumento da tipagem certa é que tipo tem esse tipo aqui. Quem está perdido? Tem um, ok? Então, se tem um honesto que está perdido, porque com certeza tem mais perdidos. Como é teu nome? Como? Márcio. Com certeza a primeira coisa que tu falou não tinha nada a ver com Márcio. Ok. Beleza, Márcio então. João, sei lá, vamos escolher algo. Ok. Estou devendo uma resposta para ti na tua pergunta que você não perguntou ainda. Então vamos lá primeiro na tua pergunta e depois vamos ver se a gente consegue. É que eu sou meio lento. Nós todos somos. Bora. O que está aqui na esquerda seria o domínio. Ok, está dizendo. Ok, vamos lá. Então, em geral, terminologia agora, certo? Em geral, se eu tenho uma coisa, uma função, ela necessariamente tem exatamente um domínio, que seria essa coisa aqui. Vamos chamar isso de domínio. O domínio da F. E esse aqui seria um codomínio da F. Ok? Aí eu estou
Um segundo, necessariamente cada função tem um domínio e um codomínio pronto. Não tem meio domínio, sei lá, ok? Estou dizendo isso porque aqui aparece uma coisa sem as parênteses, dá para confundir, porque parece que tem 3 coisas lá. Mas lembrando que tem parênteses aqui invisíveis, porque a gente concorda que estão lá, mesmo que não estão, ok? Então eu sei qual o domínio do mais, seria essa coisa, e eu sei qual o codomínio do int, seria essa coisa. Agora, domínio quer dizer entradas, codomínio quer dizer saídas, vamos ver. Pergunta agora. Aí, no caso desse mais, talvez operadas de mais. Esse ou esse? Eles não são a mesma coisa? De jeito nenhum, ok? Ok, talvez deveria ter enfatizado isso mais, porque aqui, faz sentido, né? Esse é a linguagem do meu amigo, que com certeza não é Haskell. É um cara que quer tirar onda, que olha que a minha linguagem está fazendo, está somando parzinhos de inteiros e você não pode. Agora, tentando aqui somar realmente um parzinho de inteiros, realmente não posso, porque minha linguagem está dizendo, olha, essa coisa está esperando um inteiro, você está me dando um parzinho, não funciona assim. Você tem que me dar um inteiro só. Só que aqui estou tomando vantagem dessa ideia de codificação, que o que aconteceu aqui, na verdade a gente não terminou ainda o cálculo, certo? Porque cadê o 13? Certo? Não apareceu o 13 ainda. Então, eu não mostrei ainda como conseguir a mesma coisa, mas pelo menos mostrei que essa coisa, tipo, checa, tá? Tem um tipo certo. E espero que concordas comigo que o tipo certo seria isso. Então, se eu pensar um pouquinho, o mais 5 é que tipo de coisa? É uma função que está esperando que está recebendo um inteiro, que vai receber um inteiro para retornar um inteiro. Sendo, agora todo mundo, vamos pensar juntos com Márcio, talvez, como essa coisa é uma função de inteiros para inteiros, o que eu tenho direito para fazer com essa coisa? É uma função, pega inteiros, retorna inteiros, então o que eu posso fazer com ela? Passar um inteiro, certo? Qual inteiro que vocês acham que eu gostaria de passar aqui? 8. E qual, na verdade, antes de talvez perguntar isso, sendo uma função essa coisa aqui, ela comporta de um certo jeito. Para isso fazer sentido, qual a maneira que vocês acham que essa função comporta? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma função, vou escrever aqui. Aqui eu tenho uma função chamada maisinho 5. Ela recebe coisas e ela retorna coisas. A gente já entendeu, espero, qual é o tipo de coisas que ela recebe, ou seja, qual é o domínio dessa função. Que coisas ela recebe? Inteiros. Então aqui tem que entrar inteiros. Aqui tem um rótulo que está dizendo, olha, eu vou permitir apenas inteiros para entrar. Que tipo de coisas ela promete que ela vai criar caso que receber um inteiro? Inteiros. Ela recebe inteiros, retorna inteiros, certo? Então, o que vocês acham que é o comportamento dela? Se eu dar um inteiro para ela, o que vocês acham que vai retornar? Sim, mas qual inteiro? Aquele inteiro que vai ser o que ela recebeu mais 5, certo? Se ela comportar dessa maneira, eu tenho um jeito de fazer esse mesmo cálculo que meu amigo está fazendo, que consegue somar o 5, 8 e está impressionando toda a galera, quero impressionar a galera também. Então aqui, se eu botar o 8, essa coisa vai retornar 13 para mim. E agora para voltar então desde o início, ok? Para voltar desde o início aqui, a pergunta é como que eu vou conseguir fazer esse cálculo? Vamos ver. O mais 5 não é uma função que está esperando um inteiro. Então nessa coisa eu quero passar 8. Isso não é um 8 nem a pau, mas enfim. Pronto, 8. E esse valor, se eu perguntar a Haskell falar qual é esse valor, ela vai falar que é o valor 13. E todo mundo que ficou impressionado lá, com certeza vai ficar impressionado aqui também. Um segundo, porque ainda não fechamos essa briga aqui com Márcio. Por que eu estou falando que é essa coisa mais legal ainda? Meu amigo aqui, na linguagem dele, para ele não pode fazer isso. Essa coisa não faz sentido nenhum nessa linguagem. Qual o problema aqui? Essa é uma função na linguagem dele, e para ser chamada, ele precisa um par de inteiros. E isso é uma coisa incompleta. A minha coisa aqui, já essa expressão faz sentido, é uma coisa muito legal. Eu poderia até falar no meu programa, ei, vamos chamar de add5 essa coisa aqui. E agora acabei de definir uma função chamada add5
que ela é essa função aqui. Como que ela comporta nessa maneira. Então, nesse caso, eu poderia aqui, até se eu quiser depois disso, falar add 5 e 8. E isso ia dar 13. Ou seja, se eu tenho uma função currificada, eu tenho muitas vantagens, porque eu posso dar cada vez dos argumentos dela e já receber uma coisa que faz algo interessante. Nesse caso, se eu aplicar, isso podemos falar de aplicação parcial. Se eu aplicar essa função apenas no 5, eu já tenho uma coisa interessante, uma coisa que faz algo. Ok? Eu tenho uma função que soma 5 na entrada dela. E agora, botando mais uma coisa no lado dela, ela vai chamar essa função que foi criada, eu vou ver o resultado final. Vamos continuar a brigar mais, porque eu acho que não chegamos no 100% ainda, mas espero que estamos melhorando. Tem alguma... Eu estou com medo de estacionar a aula. Não. Olha, esquece esse medo. Vamos estacionar, todo mundo vai te agradecer depois. Você pega essa linha ao mais, você vai somar, você precisa de 2 números, né? Para somar alguma coisa. Eu não estou entendendo por que você está passando um só com esse mais. Ok, é porque você está muito acostumado com isso e pensa que para somar você precisa de duas coisas. Então, esqueça que essa coisa vai somar duas coisas. Pensa que essa coisa é apenas uma fábrica, que quando ela vai receber um número, ela já vai gerar uma função nova, que ela vai esperar um número só para produzir algo. Então, nesse caso, quando você vai chamar no 5zinho... Tá, vamos lá. Essa é o 5zinho, certo? Que tipo de coisas ela está esperando? Números inteiros, muito bem. Então, aqui a gente vai passar o 5. Que tipo de coisas ela vai criar aqui? Não, olha. Uma função. Certo. Então, o que vai sair daqui vai ser uma funçãozinha. Certo? E o que eu vou fazer com essa funçãozinha é de onde para onde? De número para outro. Certo. Inteiros para inteiros. Ints para ints, para ser mais preciso. Então, essa coisa, eu posso dar um número para ela. Nesse caso, eu vou dar 8. E ela vai retornar o que é um certo número. Mas ela foi construída, eu espero que na verdade a implementação do mais está fazendo algo que faz sentido, mas ela foi construída para ser aquela função que soma 5 em qualquer entrada que ela recebe. Então, passando 8 para ela vai dar 13. Se para essa mesma função aqui, eu passar o 1, ela vai vomitar aqui, vai criar uma outra funçãozinha que não vai ser a mesma com essa, certo? E se para essa funçãozinha aqui, agora passar o 8 de novo, agora essa vai me dar o 9. Porque, então essa eu posso pensar como uma fábrica de funções, recebendo uma coisa, construa a função, ok? Faz sentido? Ok. Uma outra maneira de desenhar a mesma coisa que talvez vai esclarecer um pouco mais, seria, pense então, que essa coisa aqui, do meu amigo, corresponde numa função que ela está esperando duas coisas para retornar uma. Essa coisa, para a gente, que é mais legal ainda, é como se ela está esperando apenas... Tá, vamos chamar essa... Vamos chamar do nosso amigo... Só para diferenciar o símbolo, certo? Essa... Não, tá, então talvez seria melhor botar a minha. A minha, que é mais legal, vai ser num ciclo, ok? Ok, essa é a tradicional. Então, ela vai pegar apenas um cara, ela vai passar esse cara aqui, o mesmo cara, vamos dizer. Talvez não vai ser muito legal o desenho que eu estou fazendo. E vai acabar chamando essa coisa aqui. Então, o que ela vai criar vai ser essa funçãozinha aqui, que está esperando mais um argumento para passar lá. A maneira mais natural para ler essa coisa é esquecer todos os detalhes que eu falei. Desculpa. E pensar que quando vou ver uma função de A para B para C, eu vou ler isso no meu coração, é uma função que recebe um A e um B e retorna um C. Mas ela é tão legal que se ela receber apenas um A, ela ainda faz algo, ela vai retornar um BC. Mas a maneira mais tradicional é para considerar ela como se ela fosse de dois argumentos, mesmo que na realidade ela é só de um argumento. Fala. Você está dizendo que quando eu somar nessa linguagem, eu vou fazer mais 5, mais 8 vai dar 13?
Aqui podemos ver, acho que não entendi a tua pergunta, um segundo. Deixa eu apagar. Ou até talvez fazer isso. Não. Ok. Aqui então, para brincar um pouco com as coisas que eu falei, o mais sozinho, eu posso botar apenas o 5 e perguntar qual é o tipo dele. Ele vai falar, olha, é uma função de coisa numérica para coisa numérica. Certo? Agora, se eu botar aqui qual é o tipo do 5, 8, ela vai fazer, olha, é uma coisa numérica, porque já é um número. E se eu perguntar não apenas qual é o tipo, mas para calcular isso, eu vou ver aqui, 13. Faz sentido? Isso respondeu a tua pergunta? Ok. Perguntas, fale. Nessa linha, quem é que interpreta que o mais na frente vai pegar o 5 e somar com o 8? Boa pergunta. Qual é a diferença disso para 5 mais 8 sem os parênteses e o mais no meio? Quem é que está interpretando isso aqui? Bem, boa pergunta, espero que todos entendamos essa pergunta. Essa coisa aqui, então, Haskell tem uma coisa para nos facilitar, que ela entende que certas funções que têm tipo binário entre aspas quer dizer que é de A para B para C, ela nos permite escrever essas coisas numa notação infixa. Vou explicar exatamente o que estou dizendo. Então, se tua função é de A para B para C, ela vai te permitir escrever A, Fzinho no meio, A, B. Ok? Só que ela tem certas convenções de sintaxe, que a ideia é que se o nome da tua função é feito por símbolos, ela entende que o padrão é botar no meio, você quer fixa. Isso faz sentido porque, em geral, a gente usa essa sintaxe, não essa. E quando você quer mudar dessa para essa, você tem a obrigação de botar essas parentesinhas lá para falar, não é a sintaxe infixa padrão, é que era a própria função, então eu vou botar os argumentos ao lado dela. Mas se ela aparecer sem essa coisa, a Haskell vai traduzir isso para isso e depois executar. Faz sentido? Ok. Agora, se o nome da tua função não é feito por símbolos, mas é um nome normal, por exemplo, o min, vamos dizer. Ou vocês podem imaginar o que o min faz, certo? A partir do meu exemplo maravilhoso. Ok? Ele retorna ao mínimo. Haskell me permite botar o min no meio, só que agora se eu botar min 2, eu tenho um problema. Quero que alguém tentar explicar para mim qual seria o problema aqui. Esse é inválido, mas quero saber por quê. Isso não é um problema, isso é verdade. O min gostaria de receber 2 argumentos, mas vamos lembrar, direitos iguais para funções. Uma função que não recebeu argumentos é um valor perfeito, é uma funçãozinha lá esperando, certo? Então essa coisa realmente vai esperar 2 argumentos. Eu já tenho um problema no 1, porque pela sintaxe aqui que tenho escrito até agora, parece que o 1 está recebendo 2 argumentos, o min e o 2. E qual o tipo de 1? O tipo de 1, vamos mentir e falar que é apenas inteiro, e não aquela coisa estranha, mas o 1 é um inteiro, e o que eu tenho aqui é uma expressão desse tipo, min 2, então, e essa é interpretada assim, na verdade, então o 1 parece que está recebendo uma coisinha aqui. Então, e por isso eu vou ver vou ter um problema, e é legal tentar entender os erros que estou vendo aqui de Haskell, mas a gente vai voltar para discutir essa coisa depois. Mas mesmo assim, então, como eu falei aqui, eu desenhei aquele A, Fzinho B, para enfatizar que, olha, essa é uma sintaxe especial, eu gostaria de botar isso como se fosse fixa. Eu posso fazer isso para qualquer função que tenha um nome normal, que não tem símbolos, só que nesse caso eu preciso botar essa coisa em backticks. Então eu posso escrever isso, e agora o que vai acontecer aqui, essa coisa vai ser traduzida para min 1, 2, ok? E vou ver esse valor que eu teria lá. Perguntas? Nada? Era só para saber os parênteses. As parênteses, na verdade, é uma coisa que eu não falei aqui. Eu já falei que se a gente estamos nos tipos, essa coisa, na verdade, corresponde assim. Todas as setinhas aqui acumulam na direita.
E para casar com a ideia essa de tipagem, para conseguir escrever coisas do tipo f, x, y, z, essa coisa, as parênteses aqui escondidas estão no lado esquerdo. Então isso está sendo interpretado assim: f, x, y, z. Não é isso. É o parênteses que eu me refiro no operador. Porque a gente tem, porque eu não posso colocar, por exemplo, só mais 1, 2. É alguma coisa da linguagem, só assim. É porque o mais, agora entendi a tua pergunta, mas antes de chegar lá, queria falar sobre isso um segundo. Estamos ok com essa coisa que eu escrevi aqui? Ou seja, aqui passa o x no f, esse vai, vamos lá, vamos ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Supondo que a f é essa, qual o tipo do fx? Quero mãos. Tem 1, 2, 3, 4, ok, tem mãos. Tem mãos, ok. Tem, vamos lá também. Esse lado está dormindo, então? E esse está acordado? Tem um cara aqui. Karine, do fx apenas. Não, peraí, não sei se são números, porque minha f é de A para B, para C para D, que não sei quais são essa ABCD. Como? Não, peraí. D seria o tipo de tudo isso aqui. O f de x sozinho é que tipo de coisa? Não. Dado que o x é de A, o f de x é? B para C para D. Ok. E agora esse cara que é de B para C para D, recebeu um bichinho que eu espero que vai ser de tipo B. Então essa coisa aqui toda vai ser o quê? De C para D. E agora essa coisa recebeu uma coisa que eu espero é de tipo C. E nesse caso toda essa coisa é o quê? D. Chegamos no D da Karine. Faz sentido? Sim. Agora, para não ficar escrevendo todas essas parênteses, essa coisa bem mais legível, a gente concorda que na aplicação de função as parênteses são todas acumuladas na esquerda. E isso casa com a nossa outra conversão lá. Então eu tenho que a f tem esse tipo. Então posso inferir, dado que os x, y, z são dos tipos A, B, C, eu sei que o f de x, y, z vai ter essa tipagem. Mas a pergunta do Márcio, que não é Márcio, mas enfim, foi por que eu não posso escrever isso? É porque essa coisa sendo seca, nua, sem nada, a Haskell está entendendo que ela é para ser usada infixamente. E ela está vendo, ok, na direita tenho 1, na esquerda não tenho nada, tem um problema aqui, boom, ok? Faz sentido. É o mesmo motivo que isso não funcionaria nem em Python, por exemplo, se você escrever mais 1, 2, vai ter um problema lá. Só que Python só permite a anotação infixa nesse caso. Na Lisp seria diferente. Na Lisp seria, a sintaxe seria assim, você poderia somar várias coisas lá, mas as parênteses da Lisp são diferentes das parênteses da Haskell, seria bom esquecer esse assunto. A parêntese de Lisp é quem vai chamar mesmo a expressão. Nesse caso, as parênteses Haskell são apenas para grupear precedência. Ok. Karine, um segundo. Eu posso dizer, então, que toda função em Haskell vai ter realidade de 1? Eu posso criar funções de realidades qualquer? Na verdade, Haskell eu tenho funções que conseguem pegar tuplas também, só que a maioria das vezes, e não sempre, é mais conveniente trabalhar com as versões codificadas. Um exemplo muito bom de função que eu chamaria de verdadeira, vamos dizer, realidade 2, seria o first ou second. Então a first, estou vendo aqui que é uma função, qual o tipo dela? Para qualquer par de tipo alfa, primeira coisa, e tipo vita, segunda coisa, ela retorna uma coisa de tipo alfa. Então essa uma pessoa pensaria que essa eu vou chamar de realidade 2. Só que, na verdade, se olhar para isso, eu posso chamar de realidade 1 também. Só que acontece que o primeiro argumento dela é apenas um par. Então, nesse sentido, eu posso falar que todas as funções são de realidade 1. E quando eu quero dar mais que 2 argumentos, ou eu posso criar uma função que vai receber uma tupla de n argumentos e retornar o valor, ou eu posso fazer a versão codificada, que vai ser uma função que vai receber o primeiro argumento, depois retornar uma função que vai receber o segundo, blá blá blá, até receber todos e finalmente retornar o valor. Tinha uma pergunta? Você? Ok. Qual é a diferença do B e do A
Esqueça isso, nenhuma, vamos dizer. O próprio GHCI vai escolher uma variável para falar, olha, para cada esse pezinho na tipagem, está falando, né? E outra na tipagem. Para qualquer tipo de numérico que vamos chamar de P, vai ser P. Se o GHCI amanhã falar para qualquer tipo numérico B, o B é a mesma coisa. No mesmo sentido que a gente entende que se eu falar, a gente viu um pouco de... Essa é uma função que para qualquer x que torna um x, não faz nenhuma diferença se eu falar essa coisa. Então, um segundo, tinha mais. Daniel, estava com pergunta? A versão codificada tem alguma vantagem? Como? A versão da função codificada tem alguma vantagem? Sim, tem essa vantagem que tentei descrever durante o semestre. Você vai apreciar isso bastante, com certeza. Mas a primeira ideia é que você já pode dar menos argumentos nessa função. Ela não é obrigada para funcionar. A função não codificada. Espera aí, tua pergunta foi se a não codificada tem vantagem? Ok, estou respondendo sobre a codificada. A não codificada também tem vantagens. E as vantagens é que tem esse tipo de funções é que funcionam melhor como partes de composição de funções. A gente vai ver isso. Em certos casos, a gente vai preferir trabalhar com as versões não codificadas exatamente para esse tipo de motivo, para compô-las. Da mesma maneira que a gente pipa coisas em Unix, cria uma coisa grande a partir de coisas pequenas, a gente faz isso o tempo todo em programação funcional. E, nesse caso, essas versões muitas vezes acabam sendo mais úteis como componentes de compor do que as versões codificadas. A gente vai ver exemplos disso também. Faz sentido? Ou não? Acho que no futuro talvez vai fazer. Ok, vai, com certeza, vai. Pouca paciência. Mais perguntas? Não? Nada? Oi. É sobre aquela história dos tipos, né? Que ele queria sempre pegar um tipo mais genérico. Sim. A Haskell própria, quando eu vou escrever uma expressão, o primeiro trabalho que ela vai fazer, se eu não dar uma tipagem para ela, na verdade, mesmo se eu dar uma tipagem para ela vai tentar inferir qual seria a tipagem mais genérica possível para essa expressão. Se eu já dei uma tipagem, ela vai ver se minha tipagem pode ser considerada uma maneira igual ou mais estrita da tipagem que ela inferiu. E se ela não conseguir, vai falar, olha, aqui tem um erro de tipagem. Então, mas eu não sou obrigado a botar tipos, eu vou encher os sacos de vocês sempre botar os tipos, porque ajuda demais. E muitas vezes vocês vão querer criar uma coisa de um certo tipo, e talvez sem querer vocês vão acabar criando uma coisa que faz sentido, só que vai ser de outro tipo. Nesse caso, é mais um motivo para sempre escrever o tipo que você deseja. Então, forma que se o compilador reclamar que, olha, essa coisa, eu consigo inferir isso, mas supostamente você falou que ia esse tipo de coisa, tem algum problema aqui, e você vai gostar de ter essa resposta do teu... Mas tua pergunta foi... Minha pergunta seria assim, porque ela é uma linguagem fortemente tipada. Ela é fortemente tipada. Sim. E ela é só para ver se eu entendi direito. Então, o número ele pode ter mais de um tipo, ele pode ser um numeral e inteiro ao mesmo tempo. A gente vai entrar nesse assunto daqui umas aulas e seria melhor esperar um pouco. O que acontece aqui é uma coisa chamada type class, que está dizendo, olha, vamos concordar que todas as classes que satisfazem isso, elas satisfazem aquela coisa chamada num, do numérico. E o que acontece então, eu vou criar um novo tipo, talvez de números complexos, vamos ver que talvez Haskell não tem. E nesse momento, se eu quiser aproveitar todos os tipos que funcionam com coisas da classe numérica, eu vou ter o trabalho de falar, ok, preciso definir então qual seria, sei lá, o zero, vamos dizer, dessa coisa, ou como comporta dessa maneira, blá, 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 blá. E se eu conseguir definir todas essas coisas para meu tipo, depois vou ganhar de graça o maisinho e todas essas coisas que tem lá. Mas eu vou precisar fazer um certo trabalho para falar, olha, esse tipo meu novo merece ser chamado num. E eu vou ter que olhar, ok, qual foi a definição de num? O que um tipo precisa ter para ter o direito de ser chamado tipo numérico? Essas coisas. Vou ter que fazer todas essas coisas uma cada uma. E a partir desse ponto eu tenho o direito de falar que os complexos que eu criei, eles são considerados um tipo numérico. A gente vai fazer isso daqui umas 2 semanas, no máximo. Então vai ser um dos primeiros exercícios, vai ser fazer isso. Isso é parecido com o conceito de herança, então, de orientação secreta? Existe essa metáfora, mas não gostaria de
Seria melhor esquecer completamente esse modo de pensar que eu tenho um objeto, é uma classe, que vou herdar certas coisas dessa classe. Temos uma coisa parecida para fazer, mas seria melhor não pensar nessa maneira, porque em certos pontos essa metáfora vai quebrar, e seria melhor não nos influenciar de uma maneira estranha. A type class vai ser exatamente o que a gente vai definir, e a gente vai usar isso nessa maneira. Outras perguntas? É sobre o servidor. Ok. Quando é que ele vai ficar aberto durante a semana? Só nos horários da aula? Olha, eu não garanto nada sobre esse servidor porque é a minha própria máquina e talvez eu vou precisar desligar a máquina, sei lá o quê. Enquanto a gente trabalha aqui, o servidor funciona e a ideia é que na maioria dos tempos 24/7 está funcionando. Eu acesso essa máquina da minha casa e tudo mais. Vocês podem acessar essa máquina também. Só que não é prometido. É quando eu faço um reboot, em geral, tem uns minutos mandando uma mensagem, em caso que você esteja trabalhando nesse momento, para salvar o arquivo, sei lá o quê. Sugiro trabalhar a partir do TeamMux. Eu já tenho um alias para todo mundo configurado, um Tzinho, abre um TeamMux e o TT conecta no TeamMux já aberto, então isso faria sentido fazer. E já que chegamos na hora para terminar a aula, vamos fazer o primeiro teste. Mesmo quem não tem conta, paciência para 2 minutos, tá? Para não criar um chaos. Vou ver se funciona o meu scriptinho de liberar o live coding, que eu nem lembro como funcionava. Ok, live coding start. Ok, para quem está conectado ao servidor, vocês podem fazer um ls na conta de vocês e ver se existe no home directory um novo diretório chamado... Alguém pode ver e falar para mim? Isso já existia. Deve existir mais um novo. Outro? Tem outro? Só tem... Não. Posso ver? Mas pode ver de novo? Ok, dentro do live coding então, talvez exista algo interessante lá, vamos ver. Tem um 2019. Foi criado esse diretório? Tem um now, certo? Esse arquivinho novo. Então, dentro do live coding, existe um diretóriozinho lá now, que na verdade é apenas um simple link. Vocês podem cdar nesse. Então, cd live coding /now. E lá vocês estão num diretório, certo? E quem está lá, vamos criar um arquivo. Nada mais. Usando o comando touch. Ok? Só para ver. Deu certo? Para quem está aqui, para uma pessoa deu certo. Tem mais pessoas que conseguiram criar essa coisa. Eu posso fechar o live code. E eu avisei todos que essa vai ser a nossa maneira de fazer chamadas. Então, quem não criou isso já recebeu uma falta. Respira. Por que eu só por dúvida mesmo? Aham. Faz da parte now e da... O não aponta no correto lugar. Então, em cada aula você vai entrar no CD Live Coding Now e vai dar certo. Tá? No caso, essa outra 2019085 vai ficar lá para sempre. Vai ficar para sempre, mas vocês não vão conseguir editar essa coisa assim que fechar o Live Coding. Essa é a ideia. Então, na próxima aula, ninguém vai poder criar esse arquivo aí para falar, eu estava aqui também. Mesmo que vocês estavam, mas vocês deveriam ter criado essa conta. Ok? Para dar um touch 8 ou 8? Touch 8, sim. Apenas a existência desse arquivo está dizendo que vocês estavam aqui. Tá? Não vai ter nada de programação. Não. É dentro do Live Coding /now. Então, tem que entrar no Live Coding /now e criar o arquivo lá. E daqui uns 10 segundos vai parar o live coding. Tá? Ok? E galera, mandem o negócio para criar a conta. Troquem as senhas iniciais. Já encerrou. Vocês podem tentar mexer com o espero que não vai dar certo mais. A ideia foi essa. E paramos e até quarta-feira.